Amém. A gente está dando continuidade na nossa escola e nós vamos falar hoje sobre a doutrina da Trindade. Já que nós estamos falando sobre conhecendo a Deus, nós já falamos várias coisas aqui sobre a divindade, sobre quem Deus é. Eu quero começar hoje falando sobre essa doutrina, que é uma doutrina muito importante da fé cristã. Muitas pessoas acham que não há o porquê estudar sobre a Trindade, mas eu creio, eu espero com que você entenda isso hoje, através dessas aulas, que a doutrina da Trindade é uma doutrina muito importante. Na realidade, não existe religião alguma, a não ser a religião cristã, o credo cristão, que não creia na doutrina da Trindade. Então, a doutrina da Trindade ela é muito significativa, porque apenas aqueles que professam a fé em Cristo Jesus, apenas aqueles que professam a fé, em Deus, na realidade, creem na doutrina da Trindade. Eu quero explicar um pouquinho, ou tentar passar o entendimento dessa doutrina para você, para que você entenda um pouco dessa doutrina. Aliás, Hebreus capítulo 11 vai dizer que uma das doutrinas elementares é a fé em Deus, e nós vamos dividir isso agora, e nós estamos falando sobre Deus, num tópico mais à frente, num módulo mais à frente, nós vamos falar sobre a fé em Deus, e vamos focar na fé, mas agora nós estamos focando em Deus. Então nós queremos descobrir quem é Deus, nós queremos descobrir sobre Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nisso aí nós já vemos que existem três, e eu quero falar sobre essa a doutrina agora nesse momento. Então, se você acompanhar comigo na sua apostila, você vai ver que a palavra Trindade ela não aparece na Bíblia. Você não vai encontrar em nenhum lugar a palavra Trindade, porque foi uma palavra que, entre aspas, foi criada por Tertuliano, ele foi o primeiro a usar essa palavra, num esforço para resumir uma grande quantidade de verdades bíblicas. Então Tertuliano, segundo o entendimento que ele teve de algumas verdades bíblicas, ele chegou à conclusão da palavra Trindade. E uma definição básica que nós temos que ter sobre a palavra Trindade é que a Trindade é um Deus, nós temos que prestar atenção nisso, é um Deus que existe eternamente como três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito, que são plenamente e igualmente Deus. Quando você olhar para o Pai, você vai poder dizer Ele é Deus. Quando você olhar para o Filho, você vai poder dizer Ele é Deus. Quando você olhar para o Espírito, você vai poder dizer Ele é Deus. E nós já vimos, o que vai nos auxiliar nessa questão de um Deus, três pessoas, é que nós já vimos os atributos de Deus. Nós já vimos em aulas passadas o que compõe a natureza da divindade. Então nós vimos que ele é perfeito, ele é santo, ele é amor, ele é verdade. Nós já vimos que ele é onipresente, onipotente, onisciente. Tudo isso constitui a divindade. Então você não é amor, você não é a santidade, você não é verdade, mas nós temos a verdade. Então nós somos um produto da divindade, nós somos um produto da pessoa de Deus, e é isso que eu quero ver com você. Então isso já vai nos ajudar a tirar de campo algumas coisas erradas que nós temos no nosso entendimento. Então, se você quiser, antes de você continuar com essa jornada aqui sobre a Trindade, dê mais uma olhadinha sobre aquilo que nós falamos dos atributos de Deus, os atributos da divindade. Então, nós estamos falando que nós cremos em um Deus que se manifesta em três pessoas. Nós estamos falando que existe um Deus, existe uma classe, existe apenas um conjunto de atributos que definem a divindade. E existem três pessoas que, entre aspas, se classificam por causa da sua natureza de serem chamados de Deus.
de Deus como o intuito original da nossa palavra que nós estamos usando aqui, com todos esses atributos, porque a Bíblia diz que existem deuses, mas a Bíblia fala de falsos deuses. Por que eles são falsos deuses? Porque não tem na realidade esses atributos que nós já vimos em aulas passadas. Então, quando nós falamos também sobre a palavra pessoa, isso não significa que Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito se tornem seres humanos. Quando nós falarmos sobre pessoas, não associe a seres humanos. O que nós queremos dizer é que com esse termo pessoa, cada membro da Trindade pensa, age, sente, fala e se relaciona. Quando nós dizemos que o Espírito Santo é uma pessoa, isso nós estamos querendo dizer com base em que o Espírito Santo pensa, o Espírito Santo age, o Espírito Santo sente, o Espírito Santo fala e se relaciona. Quando nós estamos falando que o Filho, ele é uma pessoa, então nós queremos dizer que o Filho pensa, o Filho age, o Filho sente. Você consegue entender? É uma pessoa, não um ser humano, é uma pessoa. Então Deus, ele existe como três pessoas, mas Deus, ele no sentido de que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles têm exatamente a mesma natureza, eles têm a mesma essência, ou seja, o que o Pai tem em essência, o Filho tem e o Espírito tem. Por isso você pode dizer que o Espírito é Deus, porque ele tem todos aqueles atributos que nós já vimos, quando nós falamos sobre os atributos de Deus. Quando você olha para o Filho, você vai ver que ele tem os mesmos atributos. Quando você olha para o Pai, você vai ver que ele tem o mesmo poder que o Filho tem, o Espírito tem, e o Espírito habita em você. O Espírito não tem menos poder do que o Pai, porque o poder está associado à natureza da divindade. O Filho tem o mesmo poder do que o Pai. Por isso que é interessante, por isso que a doutrina do kenosis, que é a doutrina do esvaziamento de Cristo, nos traz ao entendimento que ele se subordinou ao Pai. Nós vamos ver isso um pouco mais à frente, mas ele não deixou de ser Deus. Na realidade, ele abriu mão de exibir a sua natureza de forma soberana. Ele na realidade estava ali dependente do Pai e dependente do Espírito. Olha só que interessante, ele não deixou de ser Deus. Ele se restringiu à carne e se restringiu à direção do Pai e à ação do Espírito. Que interessante isso. Então, todos eles, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são eternos, onipresentes, onipotentes, infinitamente sábios, infinitamente santos, infinitamente amáveis, oniscientes, são coiguais, coeternos, um em essência, em natureza, em poder, em ação e em vontade. Quando você olhar para Deus e você falar, poxa, o meu Deus é poderoso, o meu Pai é poderoso, você tem que saber que esse mesmo poder em essência está no Filho e no Espírito. E nós tentamos, por que nós queremos falar sobre a doutrina da Trindade? Porque nós queremos enunciar a melhor forma possível aquele Deus com quem a gente se relaciona. E nós vamos ver que são três pessoas distintas. São três pessoas distintas que se relacionam em vontade, que se relacionam em ação. Então, se você der uma olhada aí, por exemplo, no credo de Atanásio, que foi um pai da igreja, ele fala assim: venerar um só Deus na Trindade e a Trindade na unidade, nem confundindo as pessoas, nem dividindo a essência é uma só. As pessoas são três. O que eu quero que você entenda daqui para frente até o final dessa unidade é que são três pessoas distintas com uma essência. Então Atanásio diz aqui, nem confundindo as pessoas. Eu gosto de saber que eu estou orando ao Pai por causa do sacrifício de Jesus pelo Espírito Santo, sob a direção do Espírito Santo. Então, quando eu também posso falar com o Espírito, se o Espírito Santo me dá sabedoria, eu sei que eu estou falando com o Espírito Santo, que em essência é o mesmo do Pai, mas em pessoa é diferente.
nem confundindo as pessoas, nem dividindo a essência, porque uma é a pessoa do Pai, outra a do Filho e outra do Espírito. Mas uma é a divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, só existe uma divindade entre os três, só existe uma essência, só existe uma gama de atributos que fazem deles ser Deus. A glória é igual, a majestade coeterna, tal como o Pai é, tal é o Filho e tal o Espírito Santo. O Pai incriado, o Filho incriado e o Espírito Santo incriado. O Pai ilimitado, o Filho ilimitado e o Espírito Santo ilimitado. O Pai eterno, o Filho eterno e o Espírito Santo eterno. Todas as três pessoas são coeternas e iguais entre si. Portanto, para que em todas as coisas a Trindade, em unidade, deve ser adorada. Você pode adorar ao Espírito Santo, porque Ele é Deus. Você pode adorar ao Filho, porque Ele é Deus. E o interessante é você ver que o Filho mesmo, ele dá certas expressões, enquanto em carne, que demandam adoração. Às vezes as pessoas não entendem, mas às vezes as pessoas falam, não, nós vamos adorar ao Deus e nós vamos adorar ao Filho, e esquecem do Espírito Santo, e esquecem que o Espírito Santo é Deus. E você pode dizer, Espírito Santo, eu te adoro. E a Trindade não tem problema nenhum com isso, porque o Pai não tem inveja do Filho, porque o Filho recebe adoração quando foi o Pai que enviou o Filho, ou então o Espírito Santo que agiu no Filho. Nenhum deles tem problema nenhum. Se você dizer, Espírito Santo, estou aqui, eu te adoro, você é o Espírito da sabedoria, você é o Espírito de entendimento, você é o Espírito de fortaleza, obrigado Espírito Santo, vem e me enche cada vez mais, não há problema nenhum, porque eles não estão em guerra. O credo apostólico declara o seguinte: eu creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Então o credo apostólico já diz para a gente que existem três pessoas distintas. Então a melhor maneira e mais simples definição que podemos dar sobre a Trindade é que Deus é um em essência e três em pessoa ou em personalidade, ok? E nós vamos ver aqui para frente também algumas heresias que foram surgindo ao longo do tempo, que não creem na Trindade da forma como ela é. Então, algo que você tem que entender: o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito é Deus. Se você for ver na sua apostila, nesse escudo da Trindade, aí você vai conseguir entender isso. O Pai é Deus. Olha só, o Deus está bem no símbolo, bem no centro, porque é a essência. O Pai compartilha dessa essência, o Filho também tem essa essência e o Espírito também tem essa essência. Só que você também tem que entender que ao mesmo tempo o Pai não é o Filho ou o Espírito, o Filho não é o Pai nem o Espírito não é o Pai, não é o Filho. São três pessoas que compartilham da mesma essência. Então a melhor forma de você explicar isso para qualquer pessoa sobre a Trindade é você dizer que são três pessoas que compartilham da mesma essência. Que essência é essa? A essência que faz deles serem Deus. E aí você volta mais uma vez para aquele capítulo onde nós falamos sobre os atributos de Deus. Então, algumas verdades com relação a isso que eu quero que você veja. Número 1 é que só existe um Deus. Isso quer dizer que os atributos de Deus não podem ser alterados. Os atributos de Deus não podem ser alterados. Deuteronômio 4:35 vai dizer: a ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus.
nenhum outro há senão Ele. Deuteronômio 32, 39, vede agora que eu sou, eu somente e mais nenhum Deus além de mim. Por quê? Porque o inferno muitas vezes se manifesta e se levanta, e a Bíblia mesmo chama o diabo de o Deus desse mundo, mas não é Deus nesse sentido de atributo, é Deus no sentido de autoridade. Ele não é Deus. Na realidade, ele não é Deus, ele não tem os atributos de Deus. Ele não é onisciente, ele não é onipresente, ele não é onipotente. Deus só há um em três pessoas: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Salmo 86, 10, pois tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. E você pode dizer isso para o Pai, para o Filho e para o Espírito. Eu vou bater nessa tecla aqui hoje. Espírito Santo, tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Filho, Jesus, tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Isaías 43, 10, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou. Ou seja, todos os deuses, aleluia, todos os deuses que na Bíblia são descritos com deuses minúsculos, são cópias horríveis da divindade. São cópias do inferno, para que você ache que aquelas são manifestações do Deus único. Então o inferno se levanta dizendo, eu sou o Deus desse mundo. O inferno se levanta dizendo, eu sou Deus. E quando você associa a palavra Deus, você associa a palavra onipresente, onipotente, perfeito. E aí a pessoa já fica com medo. Não, espera aí. Se ele não é Deus, ele não é onipotente. Se ele não é Deus, ele não é onisciente. O que é a pirataria? A pirataria é o quê? São cópias do original. Cópias não autorizadas. Muito bem. Cópias não autorizadas do original. Porque nós, como seres humanos, como os filhos de Deus, somos cópias autorizadas. Aleluia! Isso não quer dizer que nós somos Deus. Mas a Bíblia nos chama de deuses, com D minúsculo. Porque nós somos cópias autorizadas. Eu não tenho medo de dizer isso, porque em Gênesis capítulo 1, Elohim, Deus disse. Em Salmo 82, ele disse, vós sois Elohim. Elohim é uma palavra que diz sentido, que dá sentido à força, à autoridade, a poder. O que Deus estava querendo dizer ali? Como filhos que vocês são, eu dou poder a vocês. E aí você vê em João, que todo aquele que crer no seu nome, deu-lhes o poder, exousia, a jurisdição, a autoridade. E depois vem o Espírito Santo em Atos, e diz que descerá sobre vós o Espírito Santo e recebereis poder, dunamis, habilidade miraculosa, poder miraculoso, é o que você tem e eu tenho. Mas nós não somos onipresentes, nós não somos oniscientes. Por isso nós não temos a essência de Deus. Eu não sou a verdade, como nós já falamos, eu tenho a verdade. Como é que eu posso dizer? Eu não sou amor, eu tenho amor, como natureza, eu tenho. A Bíblia diz que isso aí é do Espírito Santo, o Espírito Santo está em mim, ele é Deus, e nessa essência eu tenho o desenvolvimento do fruto do Espírito. Por isso é que nós podemos escolher andar em amor ou não. E Deus não. Deus sempre anda em amor, em santidade e em verdade. Isso daí não se separa dele. Aleluia. É demais saber. É demais saber disso. Então só existe um Deus. Isaías 45, 5. Eu sou o Senhor e não há outro, além de mim não há Deus. 1 Timóteo 1,17. Assim, ao Rei eterno
imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos, amém. 1 Timóteo 2,5, porquanto há um só Deus. Número 2, nós temos que ver que todos os outros deuses são falsos e demoníacos. Quando você entende o papel da Trindade, quando você entende o atributo do que faz o Pai, o Filho e o Espírito serem Deus, você entende que todos os outros deuses são falsos e demoníacos. João 17,3, e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Não há outro Deus senão o nosso Deus. Deuteronômio 32,17, sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus. Há deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram os seus pais. Ou seja, são entidades, são demônios que se apresentam com algum tipo de poder, e nós atribuímos a esse poder algo estrondoso, algo de grande estatura, de grande magnificência, que não é digno de receber, porque não é. 1 Coríntios 10:20, antes, digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios, que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Então nós temos que saber distinguir, nós temos que saber discernir, nós temos que saber perceber e entender que só existe um Deus, e você serve a esse Deus. Por isso tudo aquilo que vai aparecendo, que é contrário ao atributo de Deus, que é contrário à verdade, que é contrário à santidade, que é contrário ao amor, isso tudo pode ser rechaçado. Porque quando esses falsos deuses se apresentarem, eles vão se apresentar com falsas verdades, com falsa santidade, com falso amor, e você tem que conhecer a verdade, para que você possa saber distinguir quem é que está se manifestando. E a adoração é só a Deus, somente a Deus adorarás. Número 3, outra verdade que nós temos que entender: o Pai é Deus. João 6:27, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho de Deus vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. Aqui a gente já vê distintamente que o Pai e o Filho são diferentes. Aqui João diz Deus, o Pai. Então o Pai é Deus. 1 Coríntios 8:6, todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. Número 4, nós temos que entender que o Filho é Deus. Eu estou mostrando para você aqui na Bíblia, para que você não possa ficar conjecturando. A Bíblia diz, as Santas Escrituras nos dizem que o Pai é Deus. Número 4, que o Filho é Deus. João 1, verso 1 e verso 14, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ou seja, o Filho e o Pai parecem. O Filho e o Pai se exibem da mesma forma. João 8,58, respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Porque se você olhar lá para Êxodo, quando o eu sou se manifesta a Moisés, eu talvez ouse dizer para você que aquela era uma cristofania, ou seja, era uma aparição do Filho para Moisés. Por isso Jesus pode dizer aqui, lá era chamado de Deus. Aqui João já classifica, mostrando que Jesus dizia que ele era, eu sou. Jesus estava dizendo, aquele Deus que se apresentou para Moisés, fui eu sou.
O Filho é Deus. João 20, 28. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Tomé reconheceu por causa dos atributos. Romanos 9, 5. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus, bendito para todos sempre. Amém. Tito 2,13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. 1 João 5,20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Olha só que interessante. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Através do Filho, nós podemos ver a divindade em carne. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Aleluia. Número 5, o Espírito é Deus. Então nós devemos notar que é importantíssimo apontarmos para o fato de que o Espírito é uma pessoa. Ele não é uma força impessoal, ele não é um vento. Ele é uma pessoa que pode ficar entristecida, e a Bíblia fala isso. Ele é uma pessoa que pode ser resistida, ele é uma pessoa que pode ser ultrajada. Então entenda que o Espírito Santo que habita em você hoje, porque ele é onipresente, ele pode habitar em você e no seu irmão ao mesmo tempo, ele pode ser resistido. Eu posso dizer para o Espírito Santo: não quero sua direção. Eu posso dizer para o Espírito Santo: não quero ser guiado por você. Você pode dizer para o Espírito Santo: eu não quero ouvir a sua voz. Ele pode ser resistido, porque ele é uma pessoa, e ele não vai se impor a você. A divindade, Deus, em toda a sua essência, sempre se apresenta, sempre demonstra algo para que você entenda quem ele é, ou seja, há sempre uma revelação de quem Deus é, antes de Deus demandar uma resposta. Sempre foi assim. No caso de Moisés, mais uma vez, Deus se apresenta a Moisés. Deus se apresenta a Moisés e explica para ele um plano, e espera que Moisés entenda esse plano e coopere com o plano. Moisés podia ter dito: não quero, muito obrigado, eu posso passar. E passaria, porque Deus não ia se forçar. Por isso lá em Apocalipse diz que Jesus bate a porta da igreja. Jesus se apresenta, ele bate a porta da igreja. Isso quer dizer que ele está esperando uma resposta. Saiba responder ao Espírito. Então 2 Coríntios 3, 17 e 18 vai nos dizer que o Espírito é Deus. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí é liberdade. Nós chamamos Deus de Senhor. Olha só que interessante, nós chamamos Deus de Senhor no Velho Testamento. No Novo Testamento nós chamamos Jesus de Senhor. Mas aqui Paulo diz que o Espírito também é Senhor. Ele é Senhor, por quê? Porque ele é Deus. Ele é Senhor porque ele é Deus. Veja só, em Gênesis capítulo 1, Elohim disse, Deus disse. Depois, lá no capítulo 2, vai dizer que o Senhor Deus disse. Por quê? Ele é Senhor sobre a sua criatura. Então existe alguém para que ele seja Senhor. Quem é? Somos nós, os seus servos. Fomos criados para ele, para adorar a ele, para conhecer a ele, para viver com ele. Nele nós vivemos, nele nós nos movemos, nele nós existimos. O Espírito é o Senhor. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito.
pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus em nós, trazendo transformação, para que nós possamos nos tornar a imagem e semelhança na prática do Filho. O Filho é o nosso padrão, e o padrão sempre nos apresenta para o Pai. Olha só como é que a Trindade interage. Atos capítulo 5, verso 3 e 4. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o porventura não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus, que é onisciente. O Espírito Santo sabia. O Espírito Santo sabia que eles estavam fazendo, e mesmo assim, eles decidiram mentir para o Espírito Santo. Vamos ver aqui, por exemplo, veja aqui no ponto 6, existem ecos da Trindade, lá no livro de Gênesis. No princípio, Gênesis 1, Deus criou, o Espírito pairava, e algumas traduções rabínicas diz que no início criou Deus os céus e a terra pela sua palavra, que é o seu Filho. E nós vimos lá em João que o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Então nós conseguimos ver pela palavra de Deus num todo que Deus estava aqui em Gênesis criando o mundo. Em Gênesis 1, 26, também disse Deus: façamos, no plural. Deus aqui é Elohim. Elohim é uma palavra plural. Gênesis 3, 22. Então disse o Senhor: eis que o homem se tornou como um de nós. Trindade, já está aí no plural. Gênesis 11, 6 e 7. E o Senhor disse: eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos. Pai, Filho e Espírito Santo se manifestando. Pai, Filho e Espírito Santo se manifestando. O desejo que Deus tem para você é se manifestar na sua vida em toda a sua plenitude. Se o Espírito Santo se manifesta, é 100% de Deus. 100% Deus. Ponto 7. Ecos da Trindade na encarnação de Cristo. Isaías 48, 16. Chegai-vos a mim e ouvi isto. Não falei em segredo desde o princípio, desde o tempo em que isso vem acontecendo, também estando lá. Agora o Senhor Deus, fazendo referência ao Pai, me enviou, quem estava falando aqui? Cristo, Filho, a mim e o seu Espírito. 3. Isaías 61, com Lucas capítulo 4. O Espírito do Senhor Deus, está sobre mim, o Filho, porque o Senhor, o Pai, me ungiu para pregar boas novas. Ou seja, o Pai envia o Espírito para o Filho. Lucas 1,35. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito, e o poder do Altíssimo, El Elyon, o Pai, te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo, o Filho, que há de nascer, será chamado Filho de Deus. Ele terá a essência de Deus, ele veio de Deus. Assim como nós podemos dizer que nós somos filhos de Deus. Filhos de Deus numa categoria menor, como diz Salmo. Um pouco menor do que Deus o fizeste. Um pouco menor que Elohim o fizeste. Ou seja, enquanto a natureza de Deus é inerente, é dele, a nossa natureza é atribuída. Nós recebemos porque Deus está em nós. Se Deus sair de nós, amados, nós estamos perdidos, porque sem mim nada podeis fazer. Então a nossa habilidade não está na nossa força, a nossa habilidade está no fato de Deus estar em nós, do Espírito Santo estar em nós. Nós temos poder e autoridade porque Deus está em nós,
Por que as pessoas desse mundo não têm força para resistir ao inferno? Porque Deus não está nelas, eles não têm poder, eles não têm autoridade, apesar do Espírito que está nelas ter sido criadas para Deus, terem sido criados para Deus. Mas nós somos filhos de Deus com natureza atribuída, recebida. Ele não foi criado, nós fomos criados. Maravilha, né? Mateus capítulo 3, verso 16 e 17. Batizado Jesus, no caso o Filho, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus, o Espírito, descendo como pomba, vindo sobre ele, a manifestação de Deus naquele lugar, como pomba. Eis uma voz dos céus, que é a voz do Pai, que dizia: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. E Mateus capítulo 28, verso 19 e 20, você conhece a grande comissão, que nos pede com que nós possamos ir, fazer discípulos e batizá-los no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batismo fala de imersão completa, onde as águas nos tomam. Você desaparece naquele grande oceano e você se torna como se fosse um, apesar de não ser. Você está entendendo? Apesar de você ter carne e osso, você se torna um com o ambiente. Você se torna um, não em essência propriamente dito, mas por estar naquele ambiente. Por isso é muito importante andar no Espírito, porque você só consegue fazer aquilo que Deus manda você fazer se você estiver ligado a Ele. Aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Portanto, se você é um só Espírito com Ele, se você está unido com o Espírito Santo, sendo 100% Deus, pode agir através de você, pode curar através de você, pode salvar através de você, porque você é um com Ele. Agora, se você se desune ao Espírito Santo, se você se desune ao Espírito de Deus, se você se desassocia, você não tem poder em si mesmo, você não consegue vencer batalhas em si mesmo, você não consegue curar por si mesmo, você não consegue salvar por si mesmo. Nós somos dependentes de Deus em tudo aquilo que a gente faz. Por isso, Jesus disse aqui: vocês têm que ir comissionar, fazer discípulos e batizá-los no Espírito Santo. É muito mais do que o batismo em águas apenas, é o batismo na pessoa, é o batismo onde você se une, é o batismo onde a sua vontade se torna a vontade dele, onde a sua paixão se torna a paixão dele. Isso é o verdadeiro batismo em um nome, no caráter, na autoridade, no poder. É voltar a ser como Adão era antes da árvore, antes da serpente. Batizados no nome, batizados na pessoa, batizados no caráter, batizados no poder, batizados na autoridade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Pai tem 100% de autoridade, o Filho tem 100% de autoridade, o Espírito tem 100% de autoridade. Aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. E eu quero terminar com você, nessa nossa aula, fazendo um pouquinho de distinção entre a essência e a personalidade, e ver com você, então, algumas heresias que foram sendo levantadas ao longo da história. Então, essência e personalidade, como nós já vimos, são coisas diferentes. Isso quer dizer que existe uma essência e 3 pessoas, nós já vimos isso. O melhor conceito de trindade é você vir o contrário. Ao invés de falar uma essência com 3 pessoas, as pessoas, não, mas como é que é isso? Fala o contrário, são 3 pessoas que compartilham da mesma essência. Pai, Filho e Espírito Santo. São 3 pessoas que compartilham da mesma essência. A personalidade está ligada então ao fato dos 3 terem um centro distinto de consciência. O Pai fala eu, o Filho fala eu, o Espírito fala eu, né? Então, eu quero ler aqui na sua apostila, diz assim: como o teólogo e apologista Norman Geisler
explicou, enquanto essência é o que você é, a essência, o que você é, pessoa é quem você é. Então Deus é um, o que, e três, quem. Mas é melhor a gente então falar que nós somos, que a Trindade são três pessoas que compartilham da mesma essência. E aí você pode ver, por exemplo, a palavra essência ou a palavra substância é o que os membros da divindade têm em comum. Aquilo em que os atributos e poderes da divindade são inerentes, são próprios deles. Ninguém deu para eles, eles são. Está vendo a diferença da nossa parte? Enquanto eles são, nós temos. Porque nós recebemos dele, nós recebemos da união com eles. E a palavra pessoa é, portanto, aquilo em que diferem, tendo centros de conhecimento, consciente e vontade à parte, mas mutuamente relacionados entre si. Isso quer dizer que o filho, por mais que o centro de conhecimento dele, em carne, vai diferenciar do pai, eles se relacionam entre si. Isso não quer dizer que eles sejam uma parte do outro, que um vai opor ao outro, porque um vai escolher algo diferente. Não, todos os três andam em unidade. Andam em unidade. Então a essência divina é o ser dessas três pessoas, eles são deuses. Essa essência, gente, é indivisível. É indivisível. Apesar do conhecimento, da consciência e da vontade ser pessoal de cada um, eles possuem, portanto, os mesmos atributos e poderes, sabedoria, santidade, justiça, bondade e verdades infinitos. Eles trabalham em conjunto, cooperando com harmonia e união perfeitas, e por isso podemos dizer que tem uma só vontade e mente. Olha só que interessante, é como se você tivesse uma ideia, você teve a ideia, e aí o seu colega tem a mesma ideia, só que para você a ideia é sua, para ele a ideia é dele. Quando você apresenta um para o outro, ele diz: ué, mas eu tive a mesma ideia. Trabalham em conjunto, porque a maneira de pensar é igual. A maneira de pensar é igual, por isso a maneira de agir vai ser igual, dos três. Wayne Grudem explica o seguinte: mas se cada pessoa é plenamente Deus em todo o ser divino, então tampouco devemos pensar que as distinções pessoais são alguma espécie de atributos acrescentados ao ser divino. Em vez disso, cada pessoa da Trindade tem todos os atributos de Deus, e nenhuma das pessoas tem algum atributo que não seja também possuído pelas outras. Por outro lado, precisamos dizer que as pessoas são reais, que não são apenas modos diferentes de enxergar o ser único de Deus. Por isso é que eu não gosto, por exemplo, da explicação quando diz assim: vamos explicar a Trindade. A Trindade é como o sol. Você tem o sol, tem o calor e tem a luz. Quando você diz isso, você diz que são três. Como é que o Wayne diz aqui? São modos diferentes de enxergar. Você tem o ser, você tem a luz e você tem o calor. Não, são três pessoas. Não são três modos de Deus. São três pessoas que possuem os mesmos atributos. A única maneira de fazê-lo é dizer que a distinção entre as pessoas não é uma diferença no ser, lembra? Na essência, o que eles são, mas sim uma diferença de relações. Trata-se de algo bem distante da nossa experiência humana, na qual cada pessoa distinta é também um ser distinto. De algum modo, o ser divino é tão maior que o nosso, que dentro do seu ser único e indivisível, pode haver um desdobramento em relações interpessoais, de forma tal que existam três pessoas distintas. Então vamos ver aqui algumas heresias, antes da gente terminar rapidamente.
não é esse o nosso foco, mas só para você entender o que essas heresias elas pensavam. Me dê mais aí 5 minutos. A primeira diz assim: nós temos que entender que Deus, entenda isso, essa é a verdade, Deus é um em essência, mas isso não quer dizer que apenas uma pessoa da Trindade é divino. Então Deus é 3 em personalidade, Deus é 3 em pessoa, e todas as 3 pessoas são Deus, o Pai, o Filho e o Espírito. Algumas heresias surgiram, como o adicionismo, o adicianismo, que professa que Jesus nasceu humano, tornando-se posteriormente divino por ocasião do seu batismo, ponto em que foi adotado como filho de Deus. E não é verdade, ele era o filho de Deus, ele continuou sendo o filho de Deus, e ele para sempre será o filho de Deus. O ebionismo ensinava que Cristo tinha apenas uma natureza divina capacitada pelo Espírito Santo, que também não é verdade. O unitarismo afirma a unipersonalidade de Deus, ou seja, é uma só pessoa, negando a divindade de Cristo e do Espírito. Mas a gente já vê na Bíblia que nos ensina que os 3 membros da Trindade são Deus. E aqui tem mais algumas passagens para você dizendo que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Os 3 são Deus. Número 2, Deus é um em essência. Mas isso não quer dizer que a Trindade é apenas uma pessoa, meramente mostrando 3 modos ou aspectos de si mesmo, como nós vimos aqui na explicação do Wayne Grudem. Diz assim: Deus é 3 em personalidade, de todas as 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito, são pessoas distintas, ao invés de manifestações de muitos aspectos de uma só pessoa. Algumas heresias do passado: o sabelianismo, também conhecido como modalismo, é a crença não trinitária de que Deus o Pai, Deus Filho e o Espírito Santo são diferentes modos ou aspectos de um Deus único, percebido pelo crente, ao invés de 3 pessoas distintas de Deus. Ou seja, é como uma pessoa que diz: eu sou o Pai, porque Ele cria. De repente a mesma pessoa vem e diz: eu sou o Filho, porque eu salvo. Aí outra pessoa vem e diz: eu sou o Espírito, porque eu revelo. Como se fosse uma só pessoa que se apresenta de 3 maneiras diferentes. Heresia. Ou então o docetismo, que é a noção de que Cristo apenas parecia real e era na realidade um fantasma representando os planos do Pai. Heresia, está errado. A Bíblia então nos ensina que todos os 3 membros da Trindade são pessoas distintas. O Pai é uma pessoa única, o Filho é uma pessoa única, o Espírito Santo é uma pessoa única. E número 3, nós vemos que Deus é 3 em personalidade. Mas isso não quer dizer que existe uma inferioridade ou disparidade de status, de atividade ou substância entre os membros da Trindade. Deus é um em essência, e todos os 3 membros da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito, são coiguais, coeternos e parceiros da mesma substância em uma essência. Mas 2 heresias aqui do passado, que é o subordinacionismo, que afirma que tanto Cristo quanto o Espírito são por naturezas inferiores ao Pai e por isso subordinados a Ele em essência, como se o Filho tivesse um pouco menos do que o Pai e o Espírito um pouco menos do que o Filho. Então por isso um é subordinado ao outro. Está errado, os 3 têm a mesma natureza, são tão poderosos quanto o Pai, porque têm a mesma natureza, têm os mesmos atributos. E o arianismo, que ensina que Cristo não é totalmente igual ao Pai em divindade, porque Ele era também humano. Está errado. A Bíblia nos ensina que todos os 3 membros da Trindade são parceiros coiguais da mesma essência. Todos eles possuem uma parte
plena e igual do status de Deus. Todos eles possuem uma parte plena e igual da função eterna de Deus. Todos eles possuem uma parte plena e igual da substância de Deus. O Filho é Deus, o Pai é Deus, o Espírito é Deus, 100% Deus, 100% eternos, 100% imutáveis, 100% divinos, 100% oniscientes, onipresentes, onipotentes, 100% perfeitos, 100% verdade, 100% amor, 100% santos. Esse é o nosso Deus, o Deus é quem nós adoramos, o Deus único em 3 pessoas. Na próxima aula nós vamos ver um pouco sobre os papéis da Trindade e como é que nós chegamos ao ponto de dizer que um é Pai, outro é Filho e o Espírito Santo. Tá bom? Que Deus te abençoe e nos vemos na próxima aula.